Pronto, estamos gravando. Boa tarde para todo mundo, para todas as pessoas. Estamos iniciando aqui hoje mais uma atividade do Seminário Café Cultural, aqui no semestre 2021.2. Hoje nós teremos para falar com a gente o professor Hugo Cavalcante. Ele trabalha lá na UFPB e vai nos falar sobre sistemas dinâmicos, caos e aplicações. Só para falar um pouco sobre o professor Hugo, ele possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, e ele tem experiência na área de Física, com ênfase em áreas como caos, dinâmica não linear, ótica e física atômica. Ele atua principalmente nos temas de sistemas dinâmicos, de eletrônica, complexidade física e estatística e também matemática computacional. Então, professor Hugo, passo a palavra para você aí. Prazer ter você conosco. Obrigado, professor Roberto. Eu agradeço o convite por participar aqui do seminário de vocês. E ao Rafael também. Acho que foi o Rafael que fez a indicação e a propaganda do nosso programa. Então, vamos passar diretamente para a apresentação aqui. Eu sou professor do Departamento de Sistemas de Computação e membro do programa de pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional. Como o professor Roberto mencionou, eu tive formação como físico, né, atuando principalmente nessas áreas aí de eletrônica, ótica, física molecular, etc. E, recentemente, há alguns anos já, eu sou professor do Departamento de Sistemas de Computação, onde eu dou aula na graduação para o curso de Engenharia da Computação, em disciplinas de hardware, principalmente para o pessoal de eletrônica, que vai montar circuitos eletrônicos, etc., e também de sistemas dinâmicos, com aplicações para engenharia. Na pós-graduação, eu atuo na área de modelagem matemática e computacional, na linha de pesquisa do programa, que trata de modelagem de sistemas dinâmicos. E o que eu queria falar para vocês hoje é um pouco sobre essa área, sobre a dinâmica, principalmente dinâmica não linear, e como ela pode ser aplicada. De um certo ponto de vista, ela é uma mistura aí de várias ciências e tecnologias diferentes, que mistura física com eletrônica, matemática aplicada, estatística e outros conceitos assim. E o interessante é que isso ressalta a importância da interdisciplinaridade, que é você ter uma formação abrangente, conhecendo coisas de várias ciências, de várias áreas diferentes, e quando a gente consegue misturar essas ideias, às vezes a gente descobre coisas interessantes. Então, tem esse slide aí de abertura, que estou mostrando algumas figuras bonitas. Eu espero que, durante a minha apresentação aqui, a gente entenda por que algumas dessas figuras apareceram aí. Vamos ver o que é que isso significa. Bom, então eu quero falar sobre sistemas dinâmicos, caos e aplicações. Aí vamos lá. Sistema dinâmico. Sistema dinâmico é um modelo matemático que a gente faz para um sistema físico que tem evolução temporal. O sistema não é constante, ele tem uma mudança em função do tempo. Pode ser qualquer relação funcional. E aí, de uma maneira geral, esse tempo não é necessariamente o tempo físico, pode ser algum parâmetro, alguma variável independente que você coloca no seu modelo e que vai causar essa variação no seu sistema. É importante ressaltar que existem duas diferenças qualitativas importantes, aí, duas características do sistema, que você pode tratar o seu modelo como um sistema de tempo contínuo ou de tempo discreto. E isso tem um impacto sobre a descrição, sobre as características que vão ser observadas. E tem outras maneiras de classificar também. Existem os sistemas chamados determinísticos ou deterministas, onde você tem uma equação que diz como é o comportamento do sistema. Existem os sistemas estocásticos ou probabilísticos, em que você trata de probabilidades, você não tem certeza qual vai ser a evolução do sistema, mas você tem uma certa probabilidade dele ir para um determinado estado, e essa probabilidade também pode ser dada por uma lei. E existem sistemas misturados, aí, híbridos, que misturam a parte determinística com a parte estocástica, certo? Então, o nosso foco aqui, a minha principal linha de atuação é nos sistemas determinísticos, mas eles vão envolver um pouco de estatística também, eventualmente. Aí, o que é que são esses sistemas? Bom, do ponto de vista geral, sistema é um modelo matemático que a gente faz de um sistema físico, que pode ser natural ou artificial.
Em engenharia, esse conceito é bastante importante, engenharia, física e na maioria das ciências exatas, mas é abrangente o suficiente que você pode usar em qualquer ciência, basicamente. Em engenharia é muito comum você ter a situação que você trata o seu sistema físico como uma resposta, uma certa função que responde a um estímulo externo, mas pode ser também um sistema que gera o seu próprio sinal. Aí eu coloquei aqui 3 exemplos de sistemas físicos que aparecem em engenharia e uma descrição matemática simplificada para eles, quer dizer que esse comportamento do sistema é dado por uma equação diferencial. Por exemplo, tem um circuito eletrônico onde você tem uma fonte de tensão, que vai produzir uma tensão elétrica aqui, uma corrente. Essa tensão elétrica ela vai produzir uma corrente no resistor e uma corrente nesse capacitor. E se a gente escrever as equações aqui, as leis de física de circuitos elétricos, as leis de Kirchhoff, o circuito, a gente vai escrever uma equação diferencial. A solução dessa equação diferencial vai dizer qual vai ser a evolução das variáveis de estado aí da eletricidade, que são a corrente e a carga elétrica desse capacitor, por exemplo. Outro sistema interessante que aparece em mecânica é você ter, por exemplo, o movimento de carros, de veículos, sobre as leis da mecânica de Newton, né? A gente pode escrever a segunda lei de Newton como massa vezes aceleração é igual ao somatório das forças atuando sobre a partícula. Então, se você tiver um móvel em uma única dimensão, seria uma equação parecida com essa aqui, ó. A massa vezes a aceleração, que é derivada no tempo da velocidade, vai ser a força exercida pelo carro aqui, pelo motor do carro, F de T, menos um coeficiente de atrito de viscosidade com A vezes a velocidade, que dá o atrito o arrasto do carro na atmosfera. Ou então um sistema mecânico como um pêndulo, que é uma massa presa numa haste aí fixa na outra extremidade, que pode oscilar sob a ação da gravidade. Todos esses são exemplos de sistemas dinâmicos, que variam no tempo. Bom, a origem da dinâmica, ela veio lá de Newton. O Newton, num certo sentido, ele inventou essa história de dinâmica porque ele precisava de ferramentas para descrever o movimento dos corpos. Ele publicou um livro famoso, conhecido como Principia, né? O nome dele está escrito aqui em latim, em 1687, onde ele desenvolveu essa teoria aí da dinâmica, e junto com a lei de força, que diz como é a força dependendo da posição, ele montou uma equação diferencial que permitia descrever como eram os movimentos dos planetas e, dessa maneira, explicar a origem física das leis de Kepler. Então, você parte da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração igual a força, e parte da lei da gravitação, dizendo como é a forma da força em função da posição, e quando você junta essas coisas, isso forma uma equação diferencial. Se você resolver essa equação diferencial para 2 massas, por exemplo, a gente tem essa família de soluções aqui, que são as seções cônicas, que descrevem as possíveis trajetórias aí que os corpos podem ter sobre a ação da gravidade. Pode ter trajetórias elípticas, ou parabólicas, ou hiperbólicas. E essas leis servem também para o movimento dos corpos próximos da superfície da Terra, sobre a ação da gravidade, etc. Mas o que já é interessante aqui é que, embora o Newton tenha tido um grande sucesso para explicar as leis de Kepler, estudando o movimento de 2 corpos, quando ele tentou resolver essas equações já para 3 corpos, o problema ficava muito complicado e a gente não consegue resolver de maneira geral para qualquer condição inicial, para qualquer posição dos corpos e velocidade, de maneira analítica, o que é que vai acontecer com esse movimento. O movimento fica bastante complicado se você tiver 3 corpos no lugar de 2, e se tiver mais do que 3, fica mais complicado ainda. Então, isso já vai ser o prenúncio do que mais tarde, 300 anos depois, mais ou menos, a gente viria a entender como a complexidade dos sistemas dinâmicos. E uma coisa interessante que aparece é que, à medida que você aumenta a dimensão do espaço de estados possíveis que o seu sistema pode ter, existem novos tipos de solução que vão aparecendo. Por exemplo, em espaços unidimensionais, se você só tiver uma variável x, a sua solução ela sempre vai convergir para pontos fixos, ou então vai embora para infinito. Se você tiver em dimensão 2, aí surge um novo tipo de solução, que são oscilações periódicas. E se você tiver em dimensão 3, existem oscilações quase periódicas, que são misturas de frequências que podem ser irracionais, que é diferente de uma solução periódica apenas.
E existe uma coisa nova aqui, uma novidade que apareceu no meados do século XX, que é o fenômeno do caos, que é uma coisa bastante interessante. Então, eu vou falar um pouco sobre caos para dar uma motivação aqui de como é que a gente pode tentar aplicar essa novidade. Bom, o caos foi descoberto, num certo sentido, ele começou a ser descoberto na sua forma moderna em 1961, quando um meteorologista e matemático, Edward Lorenz, estudou um modelo de equações diferenciais para convecção de fluido. Ele estava estudando um modelo simplificado de meteorologia. Essa situação, você tem movimento de convecção no fluido aquecido, que é parecido com o modelo de como a atmosfera se move. Você tem aquecimento na superfície da Terra, o ar que está em contato com a superfície, ele expande, fica mais leve, e isso cria aquele movimento de conexão que vai ser responsável pelo clima, de maneira geral. Então, o Lorenz conta essa história de que ele resolveu os modelos, resolveu as equações diferenciais dele no computador, e um dia ele foi resolver de novo a mesma equação, partindo do mesmo ponto, pegando os dados do dia anterior, e ele achou soluções diferentes. Aí ele pensou que o computador estava com defeito, que ele tinha feito a conta errada. Porque como você pode resolver a mesma conta 2 vezes e achar respostas diferentes? Aí ele foi checar o cálculo do computador na calculadora e descobriu que o computador estava certo. O que acontecia era uma propriedade das equações diferenciais que ele estava resolvendo. Aquele modelo do sistema dinâmico que ele estava estudando, ele é intrinsecamente sensível a pequenas perturbações no valor da condição inicial que você usa para resolver as equações. Então, quando ele copiou a solução de um dia para o outro, ele usou apenas 3 casas decimais e o computador tinha uma precisão de 6 casas decimais. Então, ele fez um arredondamento lá de 1 parte em 1000. E esse arredondamento, que normalmente a gente pensaria que é desprezível, você pode arredondar 1 parte em 1000, pode arredondar um número na 3ª casa decimal, ele teve um impacto grande na solução, fez com que a solução obtida fosse diferente da solução anterior. Então, o Lorenz passou a estudar esse modelo, as características dessas equações, e ele saiu por aí apresentando uma palestra famosa que tinha um título mais ou menos assim: pode bater de asas de uma borboleta no Brasil causar um tornado no Texas? A ideia que ficava por trás dessa descoberta é essa: que se você tiver uma pequena perturbação com uma borboleta perturbando as suas condições atmosféricas aqui, essa pequena perturbação ela pode se propagar, ela é como se fosse um erro, uma diferença na condição inicial do seu modelo. Esse erro pode ser amplificado pela dinâmica, pela evolução no tempo, e eventualmente o erro vai crescendo e fica tão grande que ele dá respostas completamente diferentes. Isso é o que se chama hoje em dia de sensibilidade exponencial às condições iniciais, e é responsável por um mecanismo que cria imprevisibilidade a longo prazo nos sistemas, certo? Nos sistemas dinâmicos. Ok. O sistema que Lorenz estudou, um dos sistemas famosos, que foi publicado em 63, é dado por essas equações diferenciais aqui. É um sistema tridimensional, e as soluções convergem para um objeto que é um atrator estranho, com uma geometria fractal, que tem esse formato. E o Lorenz foi uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar nessa área. Depois ela começou a crescer em torno da década de 70 e 80. Na década de 80 ela ficou muito famosa. Aqui está a demonstração desse efeito de sensibilidade às condições iniciais. Eu fiz uma demonstração aqui que é o seguinte: eu estou resolvendo esse sistema de equações, que é o sistema de Lorenz, 2 vezes seguidas, usando 2 condições iniciais que são muito próximas, mas existe uma diferença entre elas de 10 a menos 3, uma parte de 10 a menos 3 nessa variável x, que é uma das variáveis dinâmicas lá do sistema. Então, no começo, essa diferença é desprezível, porque o nosso x ele vale aqui, da ordem de 15, algum número entre menos 15 e 15, ou maior do que isso. E você tem um erro lá na 3ª casa decimal. Aí você tem essas 2 trajetórias aqui evoluindo juntas, não dá para ver que tem 2 no começo. À medida que o tempo vai passando, essa distância vai aumentando. Nessa escala linear, a gente não consegue ver, mas eventualmente, quando chega perto do tempo 6 aqui, você começa a ver que, escondida atrás da trajetória laranja, existia uma outra curva azul, que é a outra trajetória perturbada. E quando o tempo vai passando ainda mais, essa distância vai aumentando cada vez mais, até que, de repente, as trajetórias ficam tão distantes
que uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Então, a analogia que o Lorenz fez aqui é o seguinte: imagine que uma dessas soluções é o que vai acontecer de verdade com o clima, por exemplo, com a pressão do ar ou a umidade do ar, algum efeito que vai determinar a condição atmosférica. E aí uma borboleta bateu asas e o seu modelo, ao invés de ter achado a solução correta, vai ser o modelo com a batida de asas da borboleta que vai dar outra solução com a outra cor, digamos, a laranja e a azul nesse desenho. Aí, depois de algum tempo, essa solução vai aumentando e, de repente, as soluções ficam tão diferentes que uma curva foi para cima aqui, ó, nesse pico laranja, enquanto a outra foi para baixo. Isso significa condições completamente diferentes, como um deles causou chuva e o outro causou um bom clima, um dia de sol, certo? Se a gente colocasse essa diferença aqui em escala linear, em escala logarítmica, aliás, no eixo X, aí você veria a diferença pequena esticada, né, porque a escala logarítmica amplia os números próximos de zero. Então, a gente conseguiria ver uma reta subindo, demonstrando que esse crescimento ocorre de maneira exponencial. Muito bem. A explicação desse tipo de fenômeno já existia há algum tempo. O Alexander Lyapunov estudou em 1892 a estabilidade de movimentos de equações, principalmente equações de mecânica, mas, em geral, a estabilidade de equações diferenciais, e você consegue caracterizar essa estabilidade em termos dos expoentes da equação característica, os chamados expoentes característicos de Lyapunov. Se você tiver um desses expoentes maior do que 1, significa que você tem uma direção de instabilidade naquele sistema, e isso está associado ou a sistemas que vão para infinito, ou então a sistemas que têm comportamento caótico, como é o caso do sistema de Lorentz. Ok, mas então vamos lembrar isso aqui. Caos é mais ou menos um crescimento, uma espécie de instabilidade natural das equações, mas que não consegue crescer para infinito, ela fica confinada num espaço limitado, uma região limitada do espaço. Ok. É interessante, mas na década de 90 o pessoal procurava por aplicações. Será que eu consigo utilizar essa teoria nova aí de caos para alguma coisa? E em 1993, houve uma proposta de construir circuitos eletrônicos que funcionam como computadores analógicos, onde você tem um circuito que resolve a equação diferencial como um sistema físico. Não é como um computador que está calculando a equação, fazendo as contas com números. Ele tem variáveis elétricas, como tensão e corrente, que obedecem àquelas mesmas equações que você prescreveu para o seu sistema. E aí a proposta era construir dois circuitos idênticos, ou muito semelhantes, o mais próximo possível que você conseguir construir. Eles nunca vão ser perfeitamente idênticos, mas você constrói um sistema como se fosse um transmissor de uma mensagem e o outro vai ser o receptor. No transmissor, no sinal do transmissor gerado por ele, você soma uma mensagem, por exemplo, uma mensagem de voz, e você transmite através de um fio ou do rádio, por exemplo, o sinal caótico somado com a mensagem e tenta recuperar a mensagem no circuito receptor. Se o sinal é caótico e você colocar no alto-falante para reproduzir aquele som, você vai escutar um som desorganizado, parecido com um ruído, um chiado lá que não faz sentido. Mas a mensagem está escondida ali no meio. A proposta é que, se você tiver um receptor caótico, é possível, através desse esquema aqui, sincronizar o seu receptor somente com o caos contido no sinal transmitido. E aí você obtém de volta o sinal caótico que foi somado na mensagem, e se você fizer a subtração dos dois, você consegue recuperar a mensagem, e dessa maneira a mensagem passou por um canal público, por exemplo, foi transmitida aí pelo ar. Quem escutar a mensagem vai escutar somente um chiado, mas o receptor, o destinatário para quem você queria transmitir aquela mensagem de maneira privada, se ele souber qual foi o circuito caótico que você utilizou e quais foram os parâmetros que você usou na equação, ele consegue recuperar a mensagem. Então, isso é um esquema de comunicação privada usando o caos. Ótimo, beleza. Esse artigo aqui ficou bem famoso, tem muitas citações, milhares, e ele deu um boom aí, deu um grande incentivo à literatura nessa área. Dezenas de pessoas, centenas de pessoas passaram a publicar nesse assunto aí, estudando caos com aplicações possíveis para comunicação. Mas esse esquema de comunicação tem alguns problemas. Mais tarde se mostrou que ele não é perfeitamente seguro. Um espião consegue decifrar a mensagem usando técnicas de análise. Ele também não é muito rápido.
porque os circuitos analógicos que você precisa para construir esse sistema, eles são geralmente muito lentos, eles funcionam em velocidades de alguns kilohertz, enquanto a gente está acostumado a aplicações comerciais que funcionam a gigahertz de velocidade, gigabits de taxa de transmissão da internet, por exemplo. Então, essa parecia uma boa solução, mas não é uma solução tão boa assim. Seria interessante se a gente pudesse tornar esses circuitos mais rápidos, usando, por exemplo, circuitos integrados de microeletrônica ou portas lógicas, como a gente usa nos computadores. E as portas lógicas, elas são caracterizadas por operarem em estados discretos, os que a gente chama de variáveis booleanas, né? Que só podem assumir os valores 0 e 1, somente 2 estados, ou um número discreto de estados é possível. Muito bem. As pessoas estudaram isso aqui durante mais de 20 anos, mas já tinham mais ou menos desistido, tem pouco uso prático disso. Vamos esquecer disso por enquanto, vamos falar de outro assunto. Vou fazer uma trajetória caótica aqui. Vamos falar de estatística em sistemas complexos. Existem vários sistemas que são considerados complexos, eles têm algumas características em comum, que a gente consegue observar quando faz uma análise estatística. Existe, por exemplo, uma chamada lei de Zipf, que diz que a distribuição do tamanho de palavras segue uma lei de potência. O número de palavras pequenas é muito grande, o número de palavras grandes é muito pequeno. Existem 1 ou 2 palavras com 20 e poucas letras, mas existem muitas palavras com 3 ou 4 letras e mais ainda com 2. Uma coisa parecida acontece com terremotos. Existem vários pequenos terremotos acontecendo todo dia, pequenas oscilações, tremores de terra, você só consegue detectar com se tiver um equipamento bem sensível, mas de vez em quando acontecem grandes terremotos, seguindo uma distribuição lei de potência também, a chamada lei de Gutenberg-Richter. Uma coisa parecida acontece com tempestades, com avalanches. Tem um estudo muito frequente também nos anos 2000 sobre pilhas de areia, escoamento de grãos, etc. A população de cidades também tem uma característica assim, né? Existem muitas cidades pequenas, com poucos habitantes, e algumas cidades que são muito grandes, como Nova York, Paris, etc. Incêndios florestais, redes de grafos, mercado financeiro, tráfego aéreo, etc, etc. Parece que tem alguma coisa em comum aqui, ditando a estatística desses sistemas, que são sistemas considerados complicados. Na década de 70, o pessoal também estudava essa complexidade, e o Anderson, acho que é Philip Anderson, ele publicou um artigo de revisão aí famoso, foi o ganhador do Prêmio Nobel pelo seu trabalho nessa área, que dizia o seguinte: se você tiver um sistema não linear, com muitos graus de liberdade e elementos interagentes, vários elementos interagentes, isso acaba criando propriedades inesperadas no seu sistema. Isso é necessário que tenha não linearidade para fazer isso. Não linearidade quer dizer que quando você soma a ação de 2 partes do seu sistema, o resultado não é simplesmente a soma dos elementos separadamente. Isso aqui é a não linearidade. E aí, para esses sistemas, ocorre essa característica aqui que se chama a emergência de propriedades inesperadas. Um pouco como o que aconteceu com Newton, né? Se você resolver, parece fácil resolver as equações de Newton lá para a gravidade de 2 planetas, 2 corpos celestes. Quando você bota um terceiro, a coisa fica qualitativamente diferente e você não consegue mais resolver. Se você analisar o comportamento de uma formiga, você pode fazer um modelinho simples da formiga andando ali. A formiga individualmente é muito complicada, mas você pode fazer um modelo simplificado, dizer que ela segue a comida, etc. Mas quando você tem várias formigas interagindo, elas dão origem a comportamentos que são interessantes, são diferentes de uma formiga só. Elas podem construir estruturas como essas pontes aqui, ou coisas mais complicadas, uma balsa para proteger o formigueiro da chuva, de uma inundação, uma coisa assim. Uma característica interessante é que na análise desses sistemas complexos, você não consegue usar análise do ponto de vista do significado original, que é você partir o seu sistema em pedaços pequenos e estudar os pedaços pequenos para entender o todo. Porque como o sistema é não linear, quando você analisa um pedaço separado, você não sabe como é que vai ser o resultado da interação dele com o resto do sistema. Então é preciso fazer o contrário, é preciso fazer síntese. Você tem que juntar partes simples, interagindo com alguma regra especial, de maneira que elas gerem um comportamento complicado, que geralmente é inesperado. As pessoas só conseguem explicar depois de observar o comportamento.
a frase que resume essa história aqui é dizer que mais é diferente, certo? Você adicionar mais alguma coisa no seu sistema não é a mesma coisa que estudar os pedaços separadamente. Muito bem, eu acho que o caos tem um pouco a ver com isso, e isso tem aplicações em várias áreas, aí, como o fenômeno de supercondutividade em física, ecologia, psicologia, etc. Ok. Agora, como é a estatística? Qual é a diferença estatística entre sistemas simples e sistemas complicados? Bom, se você tiver vários elementos não interagentes ou interagindo de uma maneira linear entre si, existe o teorema central do limite, que diz que a distribuição das propriedades do sistema, se você somar, por exemplo, o deslocamento de uma partícula dando vários passos aí, isso vai originar um movimento browniano, uma distribuição aleatória, e isso vai convergir para uma distribuição gaussiana. A distribuição sempre vai ser gaussiana. E, num certo sentido, isso é um comportamento simples. A gente sabe prever qual é a média, qual é a variância que você pode ter dos comportamentos, etc., da posição da partícula. A gente consegue localizar bem. Agora, se você tiver um sistema no qual os elementos interagem entre si em longo alcance, ou então de uma maneira correlacionada, isso não gera uma distribuição normal. O teorema central do limite não se aplica. E aí você tem a oportunidade de ver outras formas de distribuição, que são as distribuições em lei de potência, que eu já mencionei, que aparecem nos chamados sistemas complexos, na distribuição de populações, etc. Então, isso era mais ou menos conhecido. Existe um divulgador de ciência famoso chamado Nissim Taleb. Ele escreveu um livro em 2007 chamado O Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. Quer dizer o seguinte: se você tiver um sistema que onde a probabilidade de eventos de um certo tamanho acontecer segue uma lei de potência, existe uma probabilidade muito maior do que aquela prevista numa gaussiana de um evento muito grande acontecer. E quando esse evento acontece, como ele é grande, ele tem um impacto muito grande naquela área onde o evento está sendo estudado, certo? Por exemplo, terremotos. Terremotos seguem uma lei de potência. Então, às vezes, você tem um terremoto que é grande demais, como aquele terremoto que aconteceu em 2011 no Japão, que causou um tsunami e causou um desastre nuclear. Vários desastres juntos, porque a amplitude foi grande demais. Existem também enxames de tornados. Um tornado já é uma coisa muito drástica, né? A gente vê pequenos redemoinhos acontecendo de vez em quando, um golpe de vento muito forte que é prejudicial, mas imagine se você tiver um enxame de vários tornados acontecendo de uma vez só. Isso seria catastrófico. Ou então, existem ondas monstro no oceano, rogue waves. São ondas muito maiores do que aquilo que é esperado em condições normais, que os marinheiros relatavam antigamente, e o pessoal não acreditava, pensava que era mentira, até que elas foram documentadas em vídeo. Existem ondas com alturas gigantescas que aparecem, às vezes, naturalmente, em condições naturais. O mar está calmo, relativamente calmo, numa tempestade moderada, de repente aparece uma onda de 10 metros de altura que ninguém tinha previsto, e ela consegue afundar um navio grande. E várias outras situações assim. Então, foi cunhado aí esse termo cisne negro, certo? O cisne negro é um evento que é extremamente raro, mas que pode acontecer porque ele fica lá na cauda da distribuição de lei de potências. Parece bem interessante, né? É bom a gente ficar precavido. Isso tem uma importância, em certo sentido, isso tem uma importância econômica, porque você gostaria de avisar o governo, por exemplo, que algumas coisas muito grandes podem acontecer e podem ter um impacto na nossa economia, por exemplo. Ok. Só que, por volta de 2009, 2012, um outro pesquisador chamado Didier Sornet, ele propôs que, além dos cisnes negros, além desses eventos que têm uma distribuição em lei de potência, também existem coisas mais importantes ainda. Ele chamou esses eventos de dragão-rei. A história... A gente pode pensar, por exemplo, esse nome dragão-rei é um nome bem interessante, bem chamativo, mas você pode pensar no dragão como sendo uma entidade mitológica e comparar aí com o que acontece com a distribuição de tamanho de animais. Existem vários animais de tamanho pequeno e alguns poucos animais de tamanho grande. Se você colocar a distribuição estatística dos tamanhos dos animais, eles vão parecer com uma lei de potência. Existem poucos elefantes, muitas formigas, menos ratos um pouco, etc. Agora, imagine que nesse espectro, nessa distribuição, de repente aparece um animal mítico, que é muito maior do que o elefante,
E se eles existissem, se os dragões existissem, eles seriam ainda mais numerosos. Talvez existisse mais dragão do que elefante. Então, o Sornet, ele criou esse novo termo aqui, que é uma coisa diferente. É um evento super grande e que foge da distribuição de lei de potência. E ele cunhou esse termo porque, ao observar essas distribuições dos fenômenos complexos, às vezes existe uma insinuação de que lá no final da distribuição estatística, nos eventos mais raros, existe geralmente um outlier, um evento que foge da distribuição, que fica acima dela, com probabilidade maior do que deveria. Por exemplo, você pode ter grandes terremotos que são maiores do que o esperado, supervulcões que são muito maiores do que os maiores vulcões, ou então algumas cidades, como, por exemplo, a população de Paris, na França, ou de Nova York, ela está fora do gráfico da lei de potência. Geralmente as pessoas inventam algum mecanismo para dizer, isso aqui não bate com a teoria porque tem algum fenômeno diferente que faz com que a população seja maior. Mas se você tivesse uma teoria realmente completa, você deveria ter incluído esses fenômenos dentro da teoria. Então, o que ele está propondo é que existem essas coisas que não fazem parte da teoria original, dos sistemas chamados complexos até então, e que ainda assim acontecem com bastante frequência, mas nem sempre, em algumas situações. Por exemplo, grandes quebras da bolsa de valores, etc., ou palavras artificiais construídas por concatenação de outras palavras aí. Então, isso aqui é o dragão-rei, que é diferente do cisne negro. Então, para resumir essa parte, nós temos o cisne negro, que é um evento raro, com a cauda da lei de potência, e que é imprevisível, porque os eventos da lei que aparecem na lei de potência têm todos o mesmo mecanismo de formação. E tem também o dragão-rei, que é um evento maior do que o cisne negro, que tem uma probabilidade muito maior de acontecer do que a cauda da lei de potência, e que tem um mecanismo de formação distinto dos que acontecem na lei de potência. Como ele é diferente dos outros, talvez ele seja previsível. Aí, por volta de 2012, por aí, a hipótese do Sornet é que esse dragão-rei talvez fosse previsível e seria um fenômeno de muito maior impacto do que o cisne negro, e que a gente poderia talvez saber como ele acontece de maneira mais previsível, né? Mais segura. Ok. Com essa sugestão, por uma história complicada aí, baseado numa sugestão do meu supervisor de um estágio pós-doutoral que eu fiz nos Estados Unidos, a gente entrou em contato com o Sornet, conversando sobre esses assuntos, e propusemos o estudo desses dragões-reis no laboratório. Aí, como é que a gente faz o dragão-rei no laboratório? Vamos montar os circuitos eletrônicos analógicos, que têm soluções caóticas. Eu vou construir 2 circuitos caóticos aproximadamente iguais, e o meu supervisor de um pós-doutorado que eu fiz em 2011, entre 2008 e 2011, nos Estados Unidos, ele tinha sugerido que quando você acopla esses 2 sistemas caóticos, existe um fenômeno de perda de sincronização. Aquela história da sincronização de caos, que a gente tinha usado para fazer comunicação lá na década de 90, ela reaparece aqui. Eu vou fazer sincronização entre 2 circuitos caóticos, mas ao invés de ter uma sincronização perfeita que eu poderia usar para fazer comunicação, eu vou ter uma sincronização imperfeita, escolhendo o acoplamento entre os circuitos de maneira que a sincronização falha de vez em quando. E aí a estatística dessas falhas de sincronização, ela é complexa, porque ela tem a ver com a instabilidade daqueles expoentes de Lyapunov que empurram as soluções para longe no espaço de estados do sistema. Então, o que a gente observou é o seguinte: eu consigo montar o circuitozinho caótico, os circuitos estão aqui dentro dessa caixa de metal, e aqui por fora eu tenho um circuito que vai medir o tamanho da diferença entre as 2 trajetórias dos 2 circuitos caóticos que estão acoplados quando eles estão falhando. Aí o resultado dessa observação é essa curva preta aqui, ó. Esses picos são os pulsos de desincronização. Essa variável x perpendicular é o tamanho do erro de sincronização entre os 2 sistemas. O que a gente está vendo nessa variável é que a maior parte do tempo ela fica aqui flutuando ao redor do zero, tem alguns picos bem fininhos, e de vez em quando tem um pico bem grande. Então, vamos fazer a estatística desses picos, levantar um histograma e ver como é a distribuição de probabilidade, para ver como é que eles se comportam. Aí, o resultado foi esse aqui. A distribuição desses eventos segue uma lei de potência até perto do final. Quando chega no final,
Ao invés do tamanho do evento continuar aumentando e a probabilidade continuar diminuindo, tem um pico que a gente disse que era o dragão-rei. Achamos o dragão-rei no laboratório. Deve haver um mecanismo diferente de formação para esses eventos ali envoltos na dinâmica do sistema caótico, certo? Do acoplamento dos sistemas caóticos. Então, essa parte aqui foi bem legal, a gente conseguiu provar, conseguimos encontrar os dragões-reis nessa estatística do laboratório, conseguimos explicar por que eles acontecem, tem a ver com um detalhe da dinâmica do espaço de fase, que eu não vou explicar agora, mas esse artigo aqui, estudando a observação desses dragões-reis e também a previsão e supressão desses eventos no circuito eletrônico, deu um artigo bem legal, que foi destacado aí pela revista Physical Review Letters, e por outras revistas também, foi um aconselhamento do editor, né? Apareceu no Viewpoint, e eu dei até entrevista na televisão, apareceu no jornal local aqui no PBTV. Bem legal. Tá. Agora, além disso, além de observar esses dragões e associar, nesse artigo a gente fez um mapeamento dizendo que era possível prever a existência dos dragões-reis, mas além disso, o que a gente pode fazer? Eu posso pensar em um esquema de comunicação onde eu talvez seja capaz de emitir uma mensagem protegida dessa espionagem que ocorreu lá no sistema original, usando esses pulsos de desincronização. Existe um teorema de criptografia que diz que a única maneira segura de você enviar uma mensagem é você ter uma chave secreta que você vai misturar com a mensagem com a mesma quantidade de informação, de maneira que uma pessoa que intercepta a mensagem não consiga tirar a informação da chave e obter a mensagem de volta. Esse método é muito difícil de ser usado na prática, né? Porque você não pode ficar gerando números aleatórios e distribuindo eles junto com a mensagem. Isso seria muito caro. Seria para você transmitir um HD de informação, você teria que transmitir um HD de informação e mais outro só com o código secreto que vai ser usado para decriptação. Isso não é usado. A não ser que você queira segurança absoluta, e algumas vezes você precisa disso. Então, o pessoal sugere, por exemplo, utilizar a mecânica quântica para produzir chaves de números aleatórios sob demanda. Você vai gerando pulsos aleatórios, compartilhando pulsos correlacionados com a parte com quem você quer se comunicar, e depois usa esses pulsos aleatórios como uma chave secreta que vai codificar uma mensagem, e essa mensagem vai estar completamente protegida de espionagem. Ok, eu não vou utilizar a mecânica quântica, mas talvez a gente consiga utilizar os sistemas caóticos para fazer uma coisa parecida, tentar imitar aí a mecânica quântica. Seria utilizar esses dragões-reis, esses pulsos de desincronização, para gerar uma sequência de pulsos aleatórios que eu poderia pensar em utilizar como uma chave. Então, a ideia é a seguinte: eu posso ter um sistema caótico aqui, com 2 escravos, cada escravo tem suas próprias 3 variáveis, e os pulsos de desincronização vão depender desse sistema caótico e dos escravos correspondentes. Aí eu vou gerar uma sequência de pulsos aleatórios aqui, pseudo-aleatórios, causados pela dinâmica do sistema. Eu transmito no canal aberto apenas o sinal do mestre. E lá no receptor, eu consigo reproduzir o mesmo sinal do mestre, o mesmo circuito mestre com as suas 3 variáveis que foi utilizado na transmissão. Se o receptor conhecer quais foram os escravos que eu utilizei, os receptores que eu utilizei no meu sistema, então ele vai ser capaz de reproduzir a mesma sequência de pulsos que eu fiz no meu. Então a gente tem uma sequência de pulsos compartilhada e, portanto, isso pode ser usado para imitar esse esquema de comunicação quântica. Essa é uma proposta que eu estou estudando aí já há algum tempo, mas não consegui, não publiquei ainda porque tem alguns erros aqui. É mais fácil falar do que fazer, né? Mas a gente conseguiu resolver um dos problemas da comunicação usando o caos, que é o problema da segurança. Se esse método funcionar, aí o espião não vai mais conseguir decifrar a mensagem, porque eu não estou mais transmitindo toda a informação sobre o sistema, eu estou transmitindo apenas a informação do sistema mestre e não a informação dos escravos, e os escravos são necessários para gerar aquela sequência de pulsos. Isso não resolve ainda o problema da velocidade, o circuito continua lento, porque ele é feito em kHz ainda. Para resolver o problema da velocidade, eu enveredei aqui pelo caos booleano, que é o estudo de caos em sistemas que são naturalmente descritos por variáveis booleanas que só podem ter 2 estados possíveis, 0 e 1.
e aí essa coisa não existia. Ninguém tinha inventado ou descoberto o caos booleano até 2009, nesse estágio pós-doutoral que eu participei, entre 2008 e 2011, a gente descobriu que existe caos booleano, você consegue construir alguns circuitos que têm comportamento caótico. A nossa ideia foi baseada em uma tese de mestrado de um estudante chamado Dee, o orientador dele era o Michael Gill, e ele analisou o comportamento desse circuito aqui. Isso é uma porta ou exclusivo, XOR, que tem uma duplo laço de realimentação. As entradas da porta XOR são a sua própria saída atrasada por atrasos diferentes. Tem um atraso tal 1 para a primeira entrada e um atraso 2 tal 2 aqui para a segunda entrada. O resultado é que esse circuito ele é descrito não por equações diferenciais, mas por equações booleanas atrasadas, que tem esse formato aqui. Ó. O x1 de t vai ser x2 de t menos tal 2, que é o x1 atrasado, né, de tal 2, e o x2 de t vai ser a função XOR aplicada nas variáveis x1 e x2 atrasadas dos tempos tal 2 e tal 1. Esse circuito tem um comportamento complexo, tem uma solução bem intrincada. Na verdade, ele não é caótico, não chega a ser caótico, é uma coisa parecida com isso aqui. Aqui estão as variáveis produzidas aí por esse circuito nas duas entradas A e B. Dá para ver que é uma onda bem complicada, mas nós descobrimos que essa onda é periódica, se você levar em conta uma porta física. Entretanto, quando você constrói o circuito eletrônico para tentar realizar um circuito parecido com esse, pequenos efeitos que você não tinha levado em conta no seu modelo, que causam variações do tempo de atraso, acabam fazendo com que o circuito apresente caos. A forma de onda é tão complicada e a dinâmica é autônoma, de maneira que ele acaba produzindo um sinal caótico. Esse aqui é um exemplo do sinal verdadeiro lá gerado por esse circuito, tem uma forma temporal como essa. Note que esse x aqui ele é bem booleano, certo? Ele tem claramente, visivelmente tem um valor 0 e o valor 1, então é uma variável booleana, embora você possa descrever também como equações diferenciais de tensão, mas o modelo tem que levar em conta esses atrasos temporais. E ele tem também a sensibilidade à condição inicial, que é a característica que demonstra a existência do caos, a característica definidora do caos. Aqui eu estou mostrando duas soluções muito próximas, e depois de um tempo as soluções começam a ficar diferentes. Essa curva é parecida com aquela curva que eu mostrei do sistema de Lorentz. Elas começam próximas durante algum tempo e depois ficam diferentes porque o erro foi aumentando ao longo do tempo. Aí, se a gente fizer um gráfico do erro em escala logarítmica, que isso é a média do log da distância entre duas soluções, ela cresce como uma linha reta na escala log, então isso é evidência de um crescimento exponencial na escala linear, que significa que tem caos nesse sistema. Mas para isso você tem que definir uma distância adequada aqui, porque as suas variáveis são booleanas. A própria definição de distância tem que ser revista aí para usar a distância de Hamming no lugar de usar a distância euclidiana. Ok, então se a gente conseguir usar esse caos booleano e reproduzir aqueles resultados que a gente tem no circuito eletrônico de baixa velocidade, nós vamos conseguir resolver o segundo problema da comunicação usando o caos, que é fazer comunicação segura, um pouco mais segura do que o tradicional, porque você não transmite a informação sobre os circuitos escravos durante a transmissão no canal público do sinal, e vamos conseguir resolver também o problema da velocidade, porque esse caos booleano você consegue fazer ele operar numa velocidade muito maior do que o caos analógico, uma velocidade aí na faixa de gigahertz, que é compatível com as tecnologias de comunicação atuais. Você quer internet com velocidade de gigahertz. Aí nossas dificuldades, bom, eu tenho atualmente um estudante de mestrado trabalhando nesse tema de estudar o caos booleano, ainda estamos longe de implementar essas coisas, mas pensando aí com esse objetivo. No futuro é implementar esse caos booleano em circuitos integrados, fazer implementação do protocolo de distribuição de chaves para comunicação, usando sincronização de caos, e comunicação em alta velocidade, misturar tudo e ver se conseguimos alguma aplicação interessante e outro artigo de alto impacto aí, ou algumas pequenas publicações. Tem vários problemas em aberto que podem ser tratados por esse estudo. Então, finalmente, para concluir, a mensagem que eu queria passar final na apresentação de hoje é que a maioria dos sistemas naturais e artificiais é não linear,
Muitos desses sistemas, eles têm comportamento caótico, tem uma dinâmica rica que é causada por essa interação não linear, por essa dinâmica não linear, e que essa área é relativamente recente na história aí do desenvolvimento científico. O caos foi descoberto há pouco mais de 50 anos, e as pessoas, os cientistas em geral e os engenheiros, principalmente, não fazem uso tanto quanto se pensou inicialmente que seria possível dessa propriedade de não linearidade e do caos para as aplicações. Quase todos os dispositivos, quase toda a engenharia que a gente usa, ela tenta fazer a linearização do sistema, que é restringir o comportamento do sistema para a região de parâmetros ou de variáveis, onde o sistema se comporta de maneira linear, porque aí você consegue resolver a matemática mais facilmente, usando análise de Fourier, usando linearidade, superposição, fica tudo mais fácil. Mas se você deixar a complexidade natural do sistema se manifestar, você ganha uma riqueza de comportamentos que tem potencial aplicações. Então, a lição é que nós já estamos começando a explorar esse comportamento rico da não linearidade, da complexidade e do caos. Então, finalmente, eu gostaria de agradecer aqui, agradecer principalmente à equipe que está trabalhando comigo. Eu tenho atualmente o Pedro, Anderson Souza está trabalhando nessa área de cálculo booleano, e o Ed Wagner, que está aqui, os três trabalhando em dinâmica, sistemas dinâmicos de caos. A Laura Campos, que é estudante de PIBIC, o Nilson Oliveira, também é estudante do PIBIC, de Engenharia da Computação, estavam estudando circuitos e previsão em sistemas caóticos. E, recentemente, eu tive como estudantes lá do programa de modelagem computacional a Priscila Santana, que fez a dissertação de mestrado dela no tema da dinâmica de lasers com travamento de modos, laser de fibra ótica com travamento de modos, e o Wilson Salustiano Júnior, que fez a dissertação de mestrado dele estudando a previsão do estado de sistemas dinâmicos caóticos com a presença de ruído. É um modelo parecido com inteligência artificial, ele usa coisas como regressão linear, inteligência de máquina, para tentar saber qual vai ser o estado futuro do sistema de Lorentz, por exemplo, e ele consegue eliminar o ruído, consegue reduzir o efeito do ruído nessas previsões. A gente publicou um artigozinho simples, mas foi um trabalho bem legal. Professores colaboradores. Atualmente eu tenho uma colaboração intermitente aqui com o professor Gilson Francisco de Oliveira Júnior, que está na Universidade Federal do Cariri, e com o professor Miguel Arosteg, que está em João Pessoa também no nosso programa. Eventualmente a gente conversa sobre esses temas aí, tenta encontrar aplicações ou ideias interessantes. Também outros professores do PPGM-MC. Tentamos encontrar aplicações aí do caos, da dinâmica não linear, ver para que ela serve. Então, é isso aí. Agradecendo também a CAPES e CNPq pelo financiamento, que tem sido cada vez mais exíguo, cada vez menor, mas ainda existe algum financiamento para a ciência no Brasil. Então, fico por aqui. Ok, muito obrigado, professor Hugo. Vamos agradecer, certo, gente, professor, nesse nosso aplauso virtual que a gente faz, né? Vamos abrir agora um momento para perguntas. Gostaria de ouvir de vocês que estão nos assistindo aí, o pessoal da plateia. Se vocês têm algum questionamento sobre o que foi falado, se vocês gostariam de perguntar algo ao professor Hugo, sintam-se à vontade, podem perguntar pelo chat, ou então abrir o microfone também, o espaço de vocês. Vamos lá. Se alguém tiver perguntas, podem se manifestar. Eu vi aqui que o Marcelo Dias, ele levantou a mão, por favor, Marcelo. Primeiramente, boa tarde e parabéns pela apresentação, muito, muito legal. E eu tenho uma pergunta sobre algo que foi feito foi falado relativamente no começo da apresentação, que falava que as soluções elas tinham uma sensibilidade meio que exponencial ao longo do tempo em relação às condições iniciais. Se você varia um pouco as suas hipóteses ou a sua condição inicial, você pode ter soluções muito diferentes. Mas a minha pergunta é se isso pode ser feito meio ao contrário, porque assim, tem coisas que você, apesar de ser
tipo, poder variar muito de acordo com as condições iniciais, você ainda quer saber. Então, no caso, sei lá, de uma previsão meteorológica, eu consigo meio que calcular o tempo. Por exemplo, eu fiz essa previsão hoje. Até a semana que vem tem certa chance dela dar certa. Eu consigo, tipo, se o meu erro for pequeno o suficiente, até determinado tempo ela tem tanto de precisão. Isso pode ser feito também? Certo. Obrigado pelos parabéns, Marcelo. Boa tarde. Deixa eu ver se eu entendi. Digamos que essa variável X que eu estou mostrando aqui no gráfico seja a minha previsão de um modelo climático, por exemplo, para temperatura ou para umidade. Aí esse gráfico aqui é quem vai me dizer se vai chover ou não. O Lorenz usou esse argumento, mais ou menos assim. O que a gente está vendo aqui é que o meu modelo vai dar uma resposta completamente diferente depois de alguns dias. Ou seja, se você... o argumento é o seguinte, imagine que eu construo 1 trilhão de estações meteorológicas de altíssima precisão, medindo a temperatura, a umidade, a velocidade do vento em todos os pontos da Terra, cobrindo a Terra inteira. Isso vai me dar uma certa precisão na condição inicial. Aí vem uma borboletazinha e bate as asas. O que é que isso vai causar? Vai causar um pequeno erro. Como a minha máquina de previsão é muito precisa, esse erro vai ser muito pequeno. Mas o que a gente descobriu é que o erro vai crescer exponencialmente. Então, não importa quão pequeno ele seja, ele sempre vai estar crescendo exponencialmente. E, eventualmente, ele vai ficar grande. Ou seja, você consegue aumentar o seu tempo de previsão, mas vai ter um tempo limite aí que você consegue aumentar com o logaritmo do tamanho o logaritmo do tamanho da sua precisão, certo? E o logaritmo é uma função que cresce muito lentamente, então fica muito caro para você aumentar muito esse tempo de previsão. Se você quiser aumentar por um fator de 10, digamos que eu sou capaz de prever o clima hoje, com certeza, usando imagens de satélite, sou capaz de prever o clima daqui a 8 horas. Se eu quiser aumentar por um fator de 10 para 80 horas, que dá menos de... 80 horas é quanto? 4 dias, mais ou menos? Menos de 4 dias. Aí eu preciso de um fator de 10 no tempo, aumentando logaritmicamente, eu preciso... Deixa eu fazer a conta agora. O logaritmo vai como? Log de 10. O logaritmo de um fator você soma no tempo quando você multiplica na sua precisão. Aí acaba não valendo a pena. Certo? Hoje em dia, os nossos melhores modelos climáticos, você tem uma previsão aí com uma boa probabilidade, aproximadamente em 3 dias para fazer a previsão do clima. Passar de 3 dias é muito difícil. Porque o sistema é intrinsecamente instável. Você não sabe o que vai acontecer daqui a mais do que 3 dias, porque pequenas coisas que você não consegue observar vão se manifestar e vão crescer de tamanho até se transformar em grandes efeitos daqui a 3 dias dos modelos climáticos com a precisão que a gente tem atualmente. Mesmo que você aumente muito a precisão, se você aumentar por um fator de 10, isso vai contribuir apenas com um aumento... uma parcela, uma soma no tempo de previsão e não com um fator multiplicativo. Esse é o efeito do crescimento exponencial. Certo, muito obrigado pela resposta. Bem esclarecido. Ótimo, temos mais perguntas, pessoal? Lembrando que vocês podem participar pelo chat ou... vocês podem também abrir o microfone e manifestar aí os pensamentos, as perguntas. Cristina, levantou a mão, por gentileza, Cristina. Obrigada, Roberto. Bom, primeiro queria agradecer ao professor Hugo pela excelente palestra, parabenizar pelo trabalho. Roberto e eu trabalhamos na área de sistemas dinâmicos, mas na parte pura, né? Então, ver essas aplicações é bem legal, né? Porque a gente não fica tão focado na parte de aplicações. E eu queria fazer uma pergunta do tipo, por exemplo, se tem um aluno, né, que gostaria de começar a trabalhar nesse tipo de problema, que referência você daria para ele? Porque a gente tem muitos alunos aqui da graduação, né? Então, é assim, se você
pode sugerir uma referência para ele começar a se adentrar, né, nessa área. Tem uma referência que eu gosto muito, que eu adotei como livro no meu curso de Dinâmica Não Linear Computacional, que é o livro do Strogatz. Deixa eu mostrar a capa dele aqui para vocês. É Steven Strogatz, não sei se vocês conhecem. Só um momentinho que eu estou achando o desenho do livro aqui, o PDF. É esse aqui, ó, Nonlinear Dynamics and Chaos with Applications to Physics, Biology, Chemistry and Engineering. Steven H. Strogatz. Esse livro é bem legal, gostoso de ler, ele tem uma linguagem bem informal, ele ganhou vários prêmios de divulgação científica, né, de livro didático, e é o que eu uso no meu curso da pós-graduação. Ele faz uma análise aí, aumentando gradativamente a dimensão do espaço de fase. Ele tem vários exercícios legais, onde você aprende um bocado com os exercícios. Infelizmente é em inglês, eu não conheço tradução dele para português, mas é bem legal. Ele também não foca muito na parte computacional, ele dá algumas dicas de como é que você trabalha com o computador. Eu, no meu curso, eu uso mais o computador, fazendo programação com scriptzinhos, mas dá para seguir com esse livro legal. Obrigada. E posso fazer mais uma pergunta? Só para complementar aqui, esse livro é em nível de graduação. Eu uso ele na pós, mas o nível dele é um pouquinho mais baixo, dá para ver no curso de graduação. Você precisa saber de cálculo 1, basicamente. Integral e derivada. Eu perguntar se precisava algo de equações diferenciais, não, né? Nada. Basta cálculo 1. Ele pede para resolver algumas EDOs, mas ele dá a dica. E que outro tipo de aplicações tem? Além do que você falou. Eu trabalho em várias áreas, tem vários projetinhos que eu já andei atuando por aí. Principalmente, eu trabalhava muito em ótica, em dinâmica de lasers, sincronização de sistemas, não necessariamente caóticos, podem ser sistemas periódicos também. Física atômica, já trabalhei, armadilha de átomos frios, dinâmica de átomos frios, para resfriamento de átomos, coisas assim. Minha formação é de física, né? Então a gente tem um pouco de teoria de sistemas dinâmicos também pela física. Obrigada. Nos comentários tem gente perguntando se acha o livro em PDF, e algumas pessoas acharam, só que está em inglês, né? Bom, só tem em inglês, eu acho que não tem traduzido. Deve ser difícil em português. Temos aqui a Paloma, levantou a mão, por favor, Paloma. Oi, boa tarde, parabéns pela apresentação. Obrigada, adorei. Professor, qual é a relação entre processo estocástico e sistema dinâmico estocástico? Eles seriam a mesma coisa? Tem que ter cuidado aí com a definição, Paloma. Eu não sou muito especialista da área de estatística, não. Mas, para mim, o processo estocástico é o que resulta da solução de um sistema dinâmico estocástico. Certo. Quando eu falo assim, sistema dinâmico estocástico ou um sistema híbrido, eu estou pensando numa coisa que em física a gente conhece como equações de Langevin. Não sei se você já ouviu falar. É quando você tem uma equação com uma parte determinística e tem um termo de ruído que é estocástica. Aí elas se misturam, o ruído afeta a parte dinâmica e vice-versa. A equação de Langevin é bem legal, foi um desenvolvimento do começo do século XX. O Langevin, Einstein e o movimento browniano, essa matemática daí é bem interessante. Certinho, obrigada.
Ok, temos mais perguntas, gente? Quem quiser pode se manifestar aí pelos comentários no chat, ou então pode abrir o microfone. Vou aproveitar enquanto o pessoal está pensando aí. Eu tenho algumas perguntas, né? Certamente não vai dar tempo de fazer todas, a gente tem um tempo limitado. Mas, como a professora Cristina falou, eu e ela, né? Bom, tem algumas outras pessoas aqui que estão na audiência também que se interessam pela área de sistemas dinâmicos. E nós, no nosso caso, né, a gente estuda a matemática pura, né? Ou seja, a gente não vê essa parte de aplicações, a gente acaba não focando nesta parte de aplicações, tanto quanto a gente foca na parte pura. Uma das coisas que eu queria perguntar para você, professor Hugo, é o seguinte, eu não cheguei a perceber, se você definiu na sua palestra, qual é a definição de caos que você utiliza, né, no seu contexto de física? Uhum. Essa definição de caos é um pouco polêmica. A saída mais segura é não definir. Eu não falei o que é caos. Tudo bem. Para mim, caos é quando você tem um sistema que é confinado no espaço, a solução não vai para infinito, e ele tem um expoente característico de Lyapunov, pelo menos, que é positivo. Isso aí já confere essa característica de divergência das condições iniciais. Certo. Então, um expoente positivo já satisfaria as hipóteses do que vocês precisam para trabalhar. Isso. Tudo bem. De fato, como a professora Cristina colocou aí, realmente existem várias definições, né, vários contextos. A ideia geral que a gente sempre vai procurar, no final das contas, é essa coisa da sensibilidade, as condições iniciais, né? Mas o que você pede no começo realmente é algo polêmico. Outra coisa que eu estava querendo saber é o seguinte, quando você falou desses eventos raros, né, o surgimento esses dragões ou esses cisnes, né, que são, pelo que eu percebi, são eventos de alguma forma raros. Né? Bom, como eu estou ainda carregado do pensamento da matemática pura, eu queria ver se eu conseguia perceber como traduzir isso para a matemática pura. Como você definiria um dragão desses, ou um cisne desses? Seria o quê? Um estado do sistema associado a uma probabilidade menor do que um certo epsilon? Ou o quê? Isso também é polêmico. O Sornetti sugeriu o seguinte: se você conseguir provar que na distribuição de probabilidade observada no seu sistema, ou no modelo, ou numa distribuição empírica, você tem um desvio da lei de potência para cima na cauda, aí esse sistema é potencialmente esse pico aí é um dragão-rei acontecendo no seu sistema, que foi o que a gente observou, né? O nosso argumento aqui, deixa eu ver se eu mostro esse slide de novo. Nosso argumento aqui para dizer que existem dragões reis foi ter observado esse grande pico aqui na distribuição de probabilidade do evento. Cadê? O slide está passando bem devagarinho. Vai chegar. Bom, aqui. Eu faço uma distribuição de probabilidade, levanto um histograma de algum fenômeno que eu estou observando. Por exemplo, terremotos, tamanho de terremoto. Aí, se você tiver um número pequeno de eventos, a cauda aqui no final vai ter um erro muito grande, porque o número de eventos é pequeno, a flutuação estatística é proporcional ao número de eventos observados, então aqui você tem um ruído grande, tem uma barra de erro grande. Se você conseguir provar que essa cauda ela flutua para cima, acima da barra de erro, então provavelmente você pode chamar isso aqui de um dragão-rei. Certo. Vocês, vamos dizer assim, estabelecem um certo patamar, e se fugir daquilo, você define como sendo esse evento extremo. É comparação de distribuição de probabilidades. Eu tive que estudar essa coisa aí de hipótese para verificar se o meu sistema satisfazia uma distribuição de probabilidade, né? É o teste que eles chamam de Kolmogorov-Smirnov, para dizer se os seus dados... se o modelo que você tem satisfaz a observação dos dados que foi feita. Bom, gente, eu tenho mais duas perguntas aqui. Se for possível, professor, eu vou responder. E se ninguém tiver mais
na frente para fazer perguntas, eu vou tentar fazer aqui, tá? Se vocês me permitirem. Uma pergunta é a respeito da sincronização que você falou. Eu me lembro que você disse que construiu, né, um circuito em que você gerava 2 sinais e eles, de alguma forma, tinham uma certa sincronização, um acoplamento, não sei. Aí eu queria ver se eu conseguia entender uma definição matemática do que seria essa sincronização. Sim, sincronização foi aquele artigo bem famoso da década de 90, do Pecora e Carroll. Antes dele também tinha o... Não, acho que foi o Pecora e Carroll que provaram a sincronização do sistema de Lorentz. Esse aqui é outro, eu não mencionei o artigo original, mas esse aqui ele usa sincronização, na década de 90 também. A sincronização é quando as trajetórias de 2 subsistemas caóticos, você pode imaginar os 2 sistemas como sendo parte de um sistema maior. Se você tiver 2 subsistemas onde a diferença deles converge para 0, aí você diz que eles estão no estado sincronizado. Uma maneira de escrever essa sincronização, ela apareceu aqui um pouquinho, nessa equação aqui, eu faço uma mudança de variáveis. Se eu tiver 2 sistemas tridimensionais, por exemplo, eu posso fazer a soma e a diferença. Deixa eu ver, eu acho que eu escrevi isso aqui. Essa definição aqui, ó. Eu tenho 2 sistemas. X do mestre é o sistema mestre, X do escravo é o sistema escravo. Aí eu estou definindo X perpendicular é a diferença entre o mestre e o escravo, dividido por 2. E o X paralelo é a soma entre o mestre e o escravo, dividido por 2. Então, o que acontece quando eu faço essa mudança de variáveis? Se os 2 forem idênticos, se o sinal do mestre ficar igual ao sinal do escravo, essa soma dos 2 vai ser igual ao próprio mestre, porque eu estou fazendo a média, né? A média aritmética dos 2 vai ser igual a 1 só. E a diferença entre os 2 vai ser igual a 0. Então, a gente disse que eu mudei para um referencial, em física você pode chamar assim, eu fiz uma mudança de referencial para centro de massa e posição relativa. Ou então que eu estou analisando a variedade transversal à sincronização e a variedade paralela à sincronização. Aí a sincronização acontece se ela vai ser estável, a sincronização vai ser estável, se essa variedade transversal ela tiver o expoente de Lyapunov característico negativo. Então, o sistema vai estar o tempo todo convergindo na direção da sincronização. O estranho desse sistema aqui, que o meu supervisor descobriu, o professor Gautier, é o seguinte: ele tem um expoente de Lyapunov que, em média, é negativo. Então, o sistema está o tempo todo convergindo na direção da sincronização. Mas esse expoente de Lyapunov, ele não é constante no tempo. A média não faz muito sentido. Se você fizer uma análise local no tempo, um Lyapunov de tempo finito, aí você vai observar que existem flutuações do valor médio dessa estabilidade que fazem com que o expoente seja, boa parte do tempo, muito negativo, mas durante alguns intervalos ele é muito positivo. E quando ele é positivo, a sincronização falha e os 2 sistemas se afastam, aí você tem esses pulsos de desincronização. Estou entendendo. Quando você fala sistemas, é como se fosse 2 soluções daquela equação diferencial, poderia entender assim? Ou é a própria equação mesmo? Mais precisamente, eu tenho um sistema grande, que é de dimensão 6, e eu vou dividir esse sistema em 2 subsistemas que são aproximadamente idênticos, exceto por um termo de acoplamento. Existe um acoplamento unidirecional de um subsistema para o outro. Aí eu construo, na prática, 2 circuitos o mais parecidos possíveis. Então, os meus 2 circuitos são um sistema global, mas eu posso tratar cada um deles como sendo um subsistema, um subcircuito separado do outro. E aí a sincronização vai acontecer se os 2 circuitos tiverem soluções idênticas no tempo. Tá. No caso, assintoticamente, elas vão convergir para o mesmo lugar, né? Exato. Tá, bem interessante. E mais interessante ainda, eu achei, quando essa questão de você construir, né, um circuito que traduz essa informação matemática. Eu particularmente gosto, apesar de não mexer muito, gosto dessa parte de eletricidade, eletrônica, enfim, eu gosto quando eu vejo esse tipo de aplicação.
Obrigado pela resposta, professor Hugo. Temos mais uma pergunta aqui do Felipe Fonseca. Ele pergunta no chat se, em relação àquele dragão, né, o fenômeno extremo, o pico, né, o dragão, ocorre sempre na cauda. Você poderia detalhar qual seria o motivo para isto? Certo. Essa é uma boa pergunta, Felipe. Na verdade, não. Para fazer ele ocorrer na cauda aqui, eu tive que fazer um certo tratamento dos dados, certo? Aqui estou meio enganando vocês. O dragão que eu vi tinha 3 cabeças. Eu tive que cortar 2 cabeças para ficar só a maior de todas. Mas existe uma tendência a ocorrer na cauda porque eu estou definindo o dragão como sendo um evento de grande intensidade. E aí, grande intensidade significa que ele vai estar no extremo direito da minha distribuição de potência. Então, ele está sempre puxando para a direita. As minhas 3 cabeças eram lá no finalzinho da distribuição. Eu tinha um pico grande aqui, mas quando o dragão acontece, às vezes ele é associado a o que em terremotos eles chamam de aftershock, né? Depois que tem um grande evento, você tem uma tendência a ter outros eventos secundários que também são de grande intensidade, e aí eles acabam criando uma estrutura complicada aqui no final da cauda, que eu tive que mascarar, dizendo que eu só queria ver os maiores de todos, e depois que eu achasse um grande, eu ia passar um tempo morto sem observar mais, para não ficar com uma estrutura muito complicada aqui na distribuição. Então, o dragão, os eventos que a gente está procurando, eles ocorrem sim na cauda, porque, por definição, a gente quer eventos grandes, e os eventos grandes são aqueles da cauda. Se não está na cauda, não é dragão. Mas tem uma estrutura na distribuição inteira. Ok, então, Felipe agradece a resposta. Temos mais perguntas, pessoal? Se alguém tiver perguntas, comentários, pode se manifestar pelo chat ou via microfone. Caso contrário, nós encerramos aqui a nossa sessão de perguntas. O Felipe comentou, espero que isso não ocorra com a pandemia, né? Que não ocorra aí um after pandemics. Tomara que não. Enfim. No certo sentido, as oscilações, as ondas da pandemia são um pouco disso, né? Essas ondas que vêm, né? De vez em quando. Esperamos que a gente se livre logo disto. Professor, eu gostaria só de falar aqui rapidinho, já que pelo menos ninguém fez mais perguntas. Quero parabenizar o professor Hugo pela palestra, agradecer a equipe do Café Cultural, o professor Roberto, Paloma, Cristina, pelo convite, pelo professor também ter aceitado o convite, né? Eu que sou egresso da UFBA, conheço boa parte das pessoas que estão aqui assistindo a palestra, e aí foi uma sugestão, né, de palestra, e eu quis, na verdade, trazer para o mundo da UFBA, assim, essa parte da modelagem, que durante a graduação, pelo menos na minha época, né, a gente acabou vendo muito pouco, e através dessa palestra do professor Hugo, creio que deu para instigar um pouco a curiosidade de todos com relação ao tema. É um mundo muito vasto. O professor Hugo, por exemplo, é físico, minha orientadora é engenheira eletricista, mas no nosso programa nós temos químicos, engenheiros da computação, estatísticos, e a matemática está presente em tudo aí. E interessante ver quão mágica ela é, né? Na graduação nós vemos um pouco da parte pura, que já é mágica, e com essas aplicações aí ela se torna mais mágica ainda, né? Queria convidar todos também para conhecer o programa de pós-graduação em modelagem matemática computacional da UFPB. Ele tem ingresso todo semestre. Por enquanto, né, as atividades estão acontecendo online, mas quem tiver interesse pode digitar no Google, se não conseguir o site, né? PPGMMC UFPB, e aí vocês vão ter acesso ao site do programa, tá? Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado a você, Rafael, pela sugestão, e ao professor Roberto pelo convite. O prazer foi meu.
Então, nós agradecemos aí a exposição, foi muito bacana. Bom, eu estou imaginando que não temos mais perguntas, né? Então, vamos encerrar por aqui a sessão de perguntas e agradecer mais uma vez aqui, salve de palmas, professor, sua apresentação. Antes de finalizarmos, gente, queria convidar vocês aí a ligarem suas câmeras. A gente vai tirar uma foto aquela foto do final do evento, né? Então, pedimos que vocês aí não sejam tímidos dessa vez, agora no finalzinho aí. Acho que pode parar a gravação, né? Vamos interromper a gravação aqui, boa sugestão.